Olá, crianças, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração e na vida de vocês. Nós chegamos até vocês nesse momento, diante dessa situação que vivemos hoje, de estarmos recolhidos em nossas casas, não podendo nos reunir para a catequese em preparação à nossa primeira comunhão. Então, através deste vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre os sacramentos, mas em especial sobre o próximo sacramento que vocês irão receber antes da primeira comunhão. Um sacramento de muito valor, um sacramento de cura. Então eu peço que vocês possam tomar o papel, caneta, e conforme eu vou partilhando com vocês sobre esse sacramento que nós já tivemos uma catequese sobre ele, que é o sacramento da confissão, você possa ir anotando aquilo que for saltando para você, que for recordando, para que depois você possa enviar sua dúvida, ou até mesmo para te auxiliar na atividade que eu irei enviar para você estar realizando após esta catequese. Então eu desejo que a graça do Espírito possa nos auxiliar nessa partilha e envolver você aonde estiver. Então que possamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu consagro todo este momento à Virgem Maria, ao coração de Jesus, ao Sagrado Coração e ao Santo Espírito, pedindo que Ele possa encontrar você aonde você estiver neste momento, iluminar a sua inteligência, a sua vontade, para que toda essa partilha que iremos fazer possa calar fundo no seu coração e te auxiliar nessa caminhada que está tendo em direção a receber a primeira comunhão. Que Deus te abençoe e consagramos tudo à Virgem Maria, a Virgem Santíssima, você também, sua família e todos aqueles que convivem com você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, então, à nossa partilha. Então, para falarmos um pouquinho sobre o sacramento da confissão, eu queria iniciar recordando com vocês o que nós já falamos. O que são os sacramentos? O que é um sacramento? Por que Deus se manifesta através dos sacramentos? Então, se vocês lembrarem, na catequese a gente falou muito sobre isso e a gente repetiu o que é um sacramento. Então, o sacramento ele é o sinal visível de um Deus invisível. Nós não podemos ver Deus, nós acreditamos e confiamos na presença de Deus pelo dom da fé que Deus dá a nós através do nosso batismo. E através desse dom da fé, Deus se manifesta na nossa vida, mas de uma forma muito particular e de uma forma que ele vem com toda a graça dele, ele se manifesta através dos sacramentos, onde a gente pode ver, a gente pode tocar, a gente pode fazer a experiência de Deus através desses sacramentos. Então, lembrando, o que nós nunca podemos esquecer, o que é um sacramento? Ele é um sinal visível de um Deus invisível. É Deus que se manifesta na nossa vida através dos sacramentos. E quantos são os sacramentos? Traz aí na sua memória o que a gente já compartilhou nas catequeses, quando a Fabiana falou para nós sobre os sacramentos. Quantos são os sacramentos? Então, os sacramentos, eles são 7 sacramentos que Deus deu a nós para que ele se manifeste ao longo da nossa vida. Então, nós falamos bastante sobre isso também, que o sacramento ele vai se manifestando no decorrer da nossa vida, desde que a gente nasce até a gente voltar para Deus, durante toda a nossa jornada aqui, aonde nós compartilhamos e crescemos na fé. Então, os sacramentos, os 7, vou citá-los agora para a gente recordar. A gente já falou sobre todos eles na catequese.
Então, os sacramentos, eles são divididos em os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a crisma e a Eucaristia. Então, o batismo que nos introduz na igreja, ele marca em nós a graça santificante, a graça de sermos filhos de Deus, e ele também apaga toda a culpa original, o pecado original que nós nascemos com ele. Depois vem a Eucaristia, que é quando Deus ele se dá como alimento a cada um de nós, e também o crisma, que é o sacramento onde confirma, onde nós que quando éramos criança fomos levados por nossos pais, na crisma quando já temos um pouco de autonomia nas nossas decisões, nós podemos confirmar, eu quero realmente fazer parte dessa igreja. Então são os sacramentos que nos adentram no mistério da igreja. O batismo e a crisma são sacramentos que a gente recebe uma vez só ao longo da nossa vida. E a Eucaristia, que é o sacramento, vocês estão se preparando, é quando Cristo se dá em alimento para cada um de nós. Então, se a gente puder receber todos os dias, porque ele é alimento para nossa alma, ele é alimento para nossa vida, alimento para nossa busca, né, na nossa vivência em busca da santidade. Então, esses são os sacramentos da iniciação cristã. Depois nós temos os sacramentos que são chamados sacramentos de cura para nós, que é a confissão, esse sacramento que nós vamos falar um pouquinho hoje, e também o da unção dos enfermos. Então, por que eles são chamados de sacramento de cura? A confissão é aquela que traz a cura para a nossa alma, né? Ela vem nos resgatar do pecado, e a unção dos enfermos é o sacramento que a gente também pode receber ao longo da nossa vida quando passamos por situações de enfermidade no corpo, que a graça de Deus possa agir em nós através da unção dos enfermos. Então, esses dois sacramentos de cura, eles podem ser recebidos mais de uma vez ao longo da nossa vida, contando que a confissão, somos chamados a confessar constantemente diante daquilo que a gente pecou e se afastou de Deus, e o sacramento da unção dos enfermos, em momentos específicos, quando a gente pode passar por uma cirurgia, num quadro de doença, porque ele também tem o poder de nos unir a Deus e apagar todos os nossos pecados. E também os últimos dois sacramentos, que são chamados sacramentos de serviço, que estão ligados à nossa vocação, estão ligados àquilo que Deus nos convida a ser e a fazer para que a gente se aproxime a Ele. Quando Deus nos cria, nós falamos sobre vocação na catequese, Ele nos cria para algo, para um chamado específico, para que a gente possa viver o nosso caminho de santidade aqui até voltar a Ele, através dessa vocação. E esses sacramentos de serviço, eles vêm nos mostrar de forma concreta, né, esse chamado de Deus para nós. Então é o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Matrimônio, as pessoas que se casam, formam uma família, um sacramento belíssimo, né? Uma vocação belíssima, que tem esse poder, essa força de sacramento, formar uma família, formar uma igreja doméstica. E o sacramento da ordem, os sacerdotes que vivem essa doação total a Deus em favor da humanidade. Eles renunciam uma vida de uma família, de formar uma família por um chamado de se unir já aqui, diretamente a Deus. Então esses são os 7 sacramentos que a gente partilhou na catequese, falou um pouquinho sobre eles. Então, recordando, né, o que é o sacramento? É o sinal visível de um Deus invisível. É Deus que se chega até nós através desses sacramentos ao longo da nossa vida, por amor e por misericórdia, para nos levar a fazermos a vontade dele, a estarmos mais unidos a ele, a fazer essa experiência da força de Deus na nossa vida. E compartilhando um pouquinho especificamente sobre o sacramento próximo que vocês irão receber, que é o sacramento da confissão. Ele é necessário para que se faça a primeira comunhão. E depois vocês vão ser convidados a constantemente, esse convite é um convite divino, é um convite que vem de Deus a fazer a experiência desse sacramento de forma constante na vida de vocês, tanto da confissão e depois da Eucaristia.
Então eu vou ler um trechinho para vocês que fala um pouco o porquê desse sacramento da confissão. Ele tem origem lá de algo que vem lá do nosso batismo, da nossa história com Deus. Então esse trecho fala assim: no batismo somos libertos do pecado original, recebemos a graça santificante, que é um dom criado que Deus se digna conceder à alma do justo, a fim de o tornar filho adotivo de Deus. Habilita-o assim a produzir dentro da sua capacidade de criatura os atos de conhecimento e amor do próprio Deus. Por esse dom, o homem vem a ser realmente parte da natureza divina, templo do Espírito Santo ou da Santíssima Trindade. De uma forma mais didática, a graça santificante que recebemos no batismo é um hábito ou uma veste que recobre a substância da alma, dando-lhe uma entidade nova, um ser sobrenatural. O que vem nos dizer esse trecho que eu acabei de ler? Que quando somos batizados e Deus ele nos resgata pela graça, né, de nos tornarmos filhos de Deus, ele nos resgata do pecado original. Ele dá para nós a graça santificante. Essa graça santificante é como que fala esse trecho que eu acabei de ler, é uma veste que vem recobrir a nossa alma e nos dá para nós um ser sobrenatural. Ela nos une a Deus, essa graça santificante. Mas, diante daquilo que o pecado entrou no mundo com o pecado original, e diante daquilo que nós no mundo, nessa luta que tem na nossa carne, essa luta interior, que é a luta que a gente já falou bastante na catequese, quando falamos do pecado, quando falamos do céu, do inferno, do purgatório, essa luta interior que nos leva a pecar e a nos afastarmos de Deus. E quando nós pecamos, nós perdemos esta graça santificante. Nós perdemos essa graça da amizade profunda com Deus. Nós perdemos essa graça dessa veste que nos torna um ser unido a Deus. E nossa alma, ela se torna inimiga de Deus nesse momento, quando estamos em pecado. E por que então a gente confessa? Por que Deus, na misericórdia dele, ele nos dá o sacramento da confissão? Porque quando nós confessamos, Deus nos devolve a graça santificante e nos coloca novamente nessa amizade com ele, para recomeçarmos o caminho de amizade com Deus. Então, para vocês entenderem um pouquinho, crianças, quando a gente tem um amigo, né? E esse amigo, a gente faz algo que o chateia. E esse amigo, essa pessoa fica bravo com a gente, ou nosso irmão em casa, né? Fica bravo. E aí nós vamos até ele, pedimos desculpa. E aí começa uma nova história de confiar de novo, de ser amigo de novo, né? Com certeza vocês, apesar da pouca idade, já passaram por alguma situação dessa, com um coleguinha de escola ou com o irmão em casa que ficou de mal, ficou sem conversar. Então, para vocês entenderem um pouco o que o sacramento da confissão faz conosco em relação à nossa amizade com Deus. Então, Deus que nos ama de forma misericordiosa, ele espera que a gente volte a ele, porque ele não quer que a gente peque. Mas a gente pecando, e aí precisa voltar essa amizade com Deus. E através deste sacramento, ele nos dá essa graça. Esse sacramento, ele foi instituído por Jesus, né? Não foram pessoas que inventaram, foi o próprio Cristo, que lá quando ele, depois de ter ressuscitado, ele apareceu aos discípulos e falou: recebei o Espírito Santo. Aqueles que perdoares os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Isso está na palavra. Então é o próprio Cristo que instituiu esse sacramento. Ele deve ser recebido, nós devemos ir para o sacramento da confissão até o sacerdote com muito zelo e arrependimento, para que possa ser em nós como a água que vem, né? Todo dia a gente toma banho, a gente
se cuida no nosso corpo, e esse sacramento ele tem essa força, né, de lavar a nossa alma do pecado e nos devolver a amizade com Deus. E para eu confessar, né, o que eu preciso para ir confessar? O que você precisa já ir pensando, né? Nós já falamos desses passos também na catequese, mas para ir relembrando você, para você ir confessar, o que é necessário? Eu chegar hoje e falar, vou lá confessar, vou falar com o padre? Não, para esse sacramento ele ter valor, esse zelo que precisamos ter, esse cuidado com o sacramento, são precisos alguns pontos que eu vou falar deles agora de uma forma bem resumida. Então, primeiro, é necessário um exame de consciência. Então, eu vou ter que parar, né? Você tem que parar, pensar nos pecados, olhar para a vida a partir, né, da onde eu vou olhar e falar o que eu fiz de certo e errado, a partir dos 10 mandamentos da lei de Deus e dos 5 mandamentos da igreja. Então, olhando para os mandamentos, cada mandamento eu vou fazer esse exame de consciência, é examinar a minha consciência. Então, para fazer esse exame, depois nós vamos fazer junto com vocês um exame profundo antes desta primeira confissão de vocês na catequese. É necessário recolher, pensar sobre o que vocês estão vivendo, como vocês vivem em casa, na escola, e ir dando nome a esses pecados. Então é necessário um exame de consciência. O segundo passo que é necessário é ir ao sacerdote. Eu posso confessar com Deus mesmo? Sim, todo dia nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, por aquilo que a gente não conseguiu ser melhor. Mas o sacramento da confissão, ele só tem valor e ele só tem força de sacramento, de perdoar os nossos pecados, se a gente for até o sacerdote. Então, não é possível confessar, eu vou confessar pelo telefone, eu vou confessar com Deus. Não. Eu preciso ir ao sacerdote. Então, não existe a confissão de casa, eu me confesso com Deus. É necessário ir ao sacerdote. E tudo que a gente conta para o sacerdote em confissão, ali ele é a pessoa de Cristo, ele nos acolhe. O que nós contamos para o sacerdote, ele fica em segredo de confissão. O padre ele não pode contar para ninguém, porque é ali na pessoa de Cristo, ele nos acolhe e é chamado por uma questão de compromisso sacerdotal a guardar o sigilo. Então, ele não pode contar a ninguém os nossos pecados. Um terceiro ponto que é necessário é o estar arrependido. Não adianta eu falar, eu vou lá confessar, porque tem que confessar, e não me arrepender. Então, eu tenho que sentir a dor pelo meu pecado e desejar não querer pecar mais. Isso quer dizer que eu não vou pecar mais? Infelizmente, a gente pode voltar a cair no mesmo pecado, mas é necessário esse desejo, esse desejo profundo, né? Estar arrependido. Porque não tem como eu pedir perdão a alguém se eu não estou arrependido. Se eu vou lá pedir perdão, olha, eu te magoei, mas eu acho que eu estava certo. Não. Eu te magoei, eu vou falar para aquela pessoa, né, se for uma amizade, e eu estou arrependido, eu quero fazer diferente da próxima vez. Então é necessário esse arrependimento. E assim também no sacramento da confissão, é necessário estar arrependido para que Deus acolha o nosso coração, que dói, que se arrepende pelo pecado, para que eu possa, né, recomeçar essa amizade com Deus. O outro passo, o quinto passo, é confessar os pecados. Então, eu vou ao sacerdote, eu estou arrependida, mas eu preciso falar os meus pecados ao sacerdote. Não posso chegar lá e falar, olha, eu fiz meu exame e me dá absolvição, eu quero ser perdoado. Não, é necessário falar. E por que é necessário falar? Essa atitude da gente se humilhar diante do nosso pecado, daquilo que nos levou a pecar. Então é necessário confessar, falar. É como se fosse um tribunal. Eu vou lá e acuso, eu mesma acuso o que eu fiz de errado, só que nesse tribunal, que é o coração de Deus, a gente não é condenado. A gente sempre sai banhado da misericórdia e da graça de Deus, que nos acolhe e nos renova e deseja que a gente esteja cada vez mais próximo dele.
O 6º ponto é receber a absolvição. Então, depois que eu fiz o exame, eu fui ao sacerdote, eu confessei os meus pecados, eu estou arrependida, eu preciso receber com muita caridade, com muita humildade a absolvição. É o sacerdote ali na pessoa de Cristo que impõe as mãos sobre nós e fala: os seus pecados estão perdoados. E nesse momento é algo que a gente não vê, mas nesse momento a nossa alma ela é vestida novamente com a graça santificante que eu falei antes. Nesse momento a gente volta à amizade com Deus, a gente volta à intimidade com Deus. É o abraço do Deus misericordioso, do Pai das misericórdias, que vem nos abraçar e nos devolve a graça de viver uma vida com Ele. Então, é receber essa absolvição. E o último ponto é cumprir a penitência. Então, a gente pecou, a gente confessou, a gente recebeu a absolvição, e nos é imposto, né? A gente precisa, através desse sacramento, cumprir uma penitência. Para quê? Para que a gente possa reparar o nosso pecado. Nem sempre é possível reparar totalmente o nosso pecado, mas essa penitência, ela nos une a Deus. Então, o sacerdote, ele vai nos dar uma penitência. Diante daquilo que a gente confessou, inspirado por Deus, ele vai nos dar uma penitência e cabe a nós a cumpri-la. Muitas vezes o sacerdote vai pedir para você visitar um doente, ou deixar de comer alguma coisa, ou rezar uma oração. E aí ela é essencial, né? Na realidade é obrigatório que se cumpra essa penitência para que a confissão seja válida. Se não cumprirmos a penitência, a confissão não é válida. Então, o último passo é cumprir a penitência dada pelo sacerdote. Mas, catequista, e se o sacerdote não me der uma penitência? Aí eu fiquei tranquila, o sacerdote não deu a penitência, tá tudo bem? Não. Se o sacerdote não der uma penitência, converse você com Deus no seu interior e escolha uma penitência como forma de reparação. Não é para pagar o que Deus nos deu da misericórdia, mas é uma forma de, quando a gente se penitencia, a gente renuncia a algo que é importante a nós diante de um bem maior, diante de uma união mais profunda com Deus. Quando a gente se penitencia, a gente vai como se fazendo com que o nosso corpo, as nossas vontades possam ser fortalecidas, se a gente é capaz de renunciar a algo. Então, cumprir a penitência, ela é essencial para este sacramento, tá? Então, esses são os passos. Essa foi um pouquinho a partilha sobre esse sacramento da confissão, em que vocês estão caminhando. Desejamos logo que possamos nos encontrar pessoalmente, retomar nossa catequese, possamos já trilhar esse caminho onde já estaríamos agora no mês de maio, vocês recebendo a Sagrada Eucaristia, recebendo pela primeira vez o corpo de Cristo. Então, que tudo isso que eu fui falando possam vocês também, já como crianças, refletirem, né? Vocês poderiam daqui a pouco receber o corpo de Cristo e serão privados neste momento, porque quando for autorizado retomar as catequeses, nós teremos novas datas, iremos trilhar um caminho que precisa ser terminado para vocês fazerem a primeira comunhão. Então, que Deus abençoe vocês. Eu vou enviar uma atividade para vocês fazerem sobre o sacramento da confissão. Se tiverem dúvidas, podem ir nos perguntando. Então, que Deus abençoe vocês, que a Virgem Maria os cubra com o manto sagrado e os coloque sempre no coração do Divino Filho, do Sagrado Coração de Jesus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.